Dispensando as formalidades, pela intercessão de São Bento e sob a proteção de Deus, declaro aberta a audiência pública convocada por esta Comissão de Educação, Saúde, Turismo e Assistência Social para apresentação e debate do projeto de lei número 42 de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação e obrigação do pagamento de taxa e título de compensação ambiental para movimentações de terra com volumetria inferior a 100 metros cúbicos realizadas no território do município e multas para casos sem autorização. Solicito ao nobre colega vereador Antônio Cláudio Domingues, digníssimo secretário dessa comissão, que faça a leitura do projeto de lei. Peço a palavra, senhor presidente. Concedo a palavra. Ofício número 443 de 2021, gabinete da prefeita São Bento do Sapucaí, 21 de julho de 2021. Referência, projeto de lei número 42 de 2021. Senhor presidente, inicialmente queira aceitar cordiais saudações. Venho por meio deste encaminhar a essa egrégima Casa Legislativa o incluso projeto de lei número 42 de 2021, que dispõe sobre a criação e obrigação do pagamento de taxa a título de compensação ambiental para movimentações de terra com volumetria inferior a 100 metros cúbicos, realizadas no território do município, e multas para casos sem autorização. Sem mais para o momento, renovamos a Vossa Excelência e dignos pares os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Ana Catarina Martins Bonassi, prefeita municipal. Projeto de lei número 42 de 2021. Dispõe sobre a criação e obrigação de pagamento de taxa a título de compensação ambiental para movimentações de terra com volumetria inferior a 100 metros cúbicos realizadas no território do município e multas para casos sem autorização. Ana Catarina Martins Bonassi, prefeita municipal da Estância Climática de São Bento, Sapucaí, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial a Lei Orgânica do município, considerando a área de proteção ambiental APA Sapucaí Mirim, considerando o impacto gerado pela movimentação de terra em nosso município, faz saber que a Câmara Municipal da Estância Climática de São Bento, Sapucaí, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. A obtenção de autorização para movimentação de terra de até 100 metros cúbicos de volume com a utilização de maquinários implica na obrigação pelo interessado de efetuar o pagamento de uma taxa a título de compensação ambiental. Inciso 1º. Os valores da taxa de compensação ambiental encontram-se presentes na tabela constante do anexo 1. Inciso 2º. A autorização para a movimentação de terra terá validade de 1 ano, a partir da data da expedição da Prefeitura Municipal. Inciso 3º. Ao invés de pagar a taxa, o interessado poderá optar por plantar mudas de árvores nativas da região, na base de 1 muda por metro cúbico movimentado, ou 1 muda a cada 3 metros quadrados de área impactada, prevalecendo o que for maior, devendo firmar termos de compromisso, onde constará o local de plantio, espaçamento, prazos e demais detalhes a respeito, devendo comprovar o cumprimento da obrigação mediante apresentação de laudos com fotografias. Artigo 2º. Tratando-se da movimentação de terra para a criação de acesso, a Prefeitura poderá negar a autorização se houver outros acessos na vizinhança que possam ser usados de modo satisfatório, complementando-se apenas o necessário para chegar ao destino. Artigo 3º. Em áreas de risco, nenhuma intervenção será autorizada. Artigo 4º. Constitui infração administrativa da natureza ambiental a movimentação de terra com utilização de maquinários em qualquer área do município sem a devida autorização. Artigo 5º. Em casos de constatação da existência da infração descrita no artigo 4º, o procedimento administrativo será: inciso 1º,
o fiscal ambiental irá notificar o proprietário para que o mesmo providencie o projeto de regularização na Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, setor de engenharia da Prefeitura Municipal, no prazo de 60 dias, sendo que os casos especiais de hipossuficiência comprovada, o prazo passa a ser de 120 dias, contados desde o recebimento da notificação. Inciso 2º, transcorrido o prazo para regularização, caso não seja providenciada a autorização do projeto, o proprietário será autuado com imposição de multa de 100 UFESP, sem prejuízos das medidas legais cabíveis. Inciso 3º, caso haja reincidência no cometimento da infração, a multa será o dobro do previsto no parágrafo anterior. Primeiro, a hipossuficiência mencionada no parágrafo 1º deverá ser respaldada por laudo socioeconômico emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Segundo, a multa prevista para o parágrafo 2º incidirá no caso de movimentação de terra de até 100 metros cúbicos. Caso a movimentação ultrapasse essa volumetria, caberá ao órgão responsável a autuação. Artigo 6º. O autor da infração será lavrado em 3 vias no mínimo, destinando-se a primeira ao autuado e conterá: 1. O nome da pessoa física ou denominação da entidade autuada, quando se trata de pessoa física, especificando seu ramo de atividade e endereço. Segundo, o ato ou fato constitutivo da infração, o local, a hora e a data respectivos. Terceiro, a disposição legal ou regulamentar transgredida. Quarto, indicação do dispositivo legal que comina a penalidade que fica sujeito ao infrator. Quinto, o nome e cargos legíveis da autoridade autuante e sua assinatura. Sexto, o prazo de 30 dias para a defesa ou impugnação do auto de infração. Sétimo, nome, identificação e assinatura do autuado ou, na sua ausência, de seu representante legal ou preposto, e, em caso de recusa, a consignação do fato pela autoridade autuante e a assinatura de 2 testemunhas, quando possível. Artigo 7º. Transcorrido o prazo fixado no inciso 6º do artigo 6º, sem que tenha havido interposição do recurso ou pagamento de multa, o infrator será notificado para recolhê-la no prazo de 30 dias ao órgão arrecadador competente, sob a pena de inscrição na dívida ativa e cobrança judicial. Artigo 8º. Caso o proprietário que realizou a movimentação de terra sem autorização apresente o projeto de regularização, a taxa de compensação ambiental passa a ser de 25 UFESPs, podendo ter seu valor aumentado até o triplo, conforme se trata da área relevante para a conservação de recursos hídricos ou dado o elevado impacto ambiental cometido. Parágrafo único. Em casos de agravamento da infração citada no artigo 8º, caberá ao CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, analisar e determinar o aumento da taxa a ser recolhida. Artigo 9º. Incorre em pena de multa o profissional proprietário da empresa de maquinários ou autônomo prestador de serviço que estiver realizando corte e ou aterro de terra em áreas sem autorização. Parágrafo 1º. O valor da multa prevista no artigo 9º será de 50 UFESPs. Segundo, caso haja reincidência no cometimento da infração, a multa será o dobro da prevista no primeiro parágrafo. Terceiro, caso haja resistência, desacato ou não à paralisação dos serviços, o maquinário poderá ser apreendido. Artigo 10º.
todos os recursos arrecadados com o pagamento de taxas de compensação ambiental e multas irá compor o Fundo Municipal de Meio Ambiente e serão destinados a compras de serviços de natureza ambiental, conforme deliberação do CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Artigo 11º. Fica determinada a obrigatoriedade de expor o local específico, a placa com o número da autorização, licença ou alvará emitido, data da emissão e nome do responsável técnico, sempre visível ao público e durante toda a validade ou execução desta. Inciso 1º. A placa deverá ser fixada antes do início de qualquer intervenção na propriedade. Segundo, a placa deverá ser fixada na testada do terreno voltada para a via de circulação. Artigo 12º. Essa lei revoga as disposições em contrário, especialmente a deliberação CONDEMA do CONDEMA 2, de 29 de maio de 2020, e a deliberação do CONDEMA 4, de 3 de maio de 2021. Artigo 13º. Esta entrará em vigor a partir da sua data de publicação. São Bento do Sapucaí, 21 de julho de 2021. Ana Catarina Martins Bonassi, prefeita. Mensagem de justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, tenho a honra de encaminhar para a apreciação dessa Igreja à Câmara Municipal o projeto de lei número 42, de 21 de julho de 2021, que dispõe sobre a criação e obrigação do pagamento de taxas a título de compensação ambiental para movimentação de terras com volumetria inferior a 100 metros cúbicos, realizadas no território do município, e multas para os casos sem autorização. O presente projeto de lei tem como escopo de trazer maior garantia à recuperação ambiental nos casos em que se faz necessário ser aprovado movimentação de terra inferior a 100 metros cúbicos para a realização de obras, principalmente em terrenos particulares. O presente projeto de lei prevê formas de compensação ambiental e multa aos infratores que realizarem movimentação de terra sem a devida aprovação pelos órgãos competentes do município. Com tudo isso, então, teremos a oportunidade de trazer maiores garantias à proteção do meio ambiente, com a criação das ferramentas capazes de serem efetivas ao controle das intervenções ambientais dentro do município. Sem mais para o momento, certo do devido respaldo à aprovação do presente projeto de lei, subscrevo-me, aproveitando a oportunidade para renovar às vossas excelências meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ana Catarina Martins Bonassi, prefeita municipal. É isso, senhor presidente. Obrigado. Pelo que se aduz da leitura das proposituras, trata-se o projeto de lei 42 de projeto de lei de autoria da prefeita municipal que tem por objetivo instituir a taxa de compensação ambiental para pedidos de autorização municipal para movimentação de terra com volumetria inferior a 100 metros cúbicos. A propositura também prevê a todo o procedimento necessário para a obtenção da autorização e as punições para os eventuais infratores. Os munícipes que acompanham a presente audiência, se tiverem alguma dúvida ou sugestão acerca do projeto de lei citado, peço que as apresentem através do Facebook da Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí. Os presentes que peço a palavra em momento oportuno. Vou fazer duas colocações que eu já recebi aqui. Então vou ler aqui a colocação. Boa tarde. Cumprimentamos ao presidente dessa comissão, senhores vereadores, colaboradores dessa casa e a todos que acompanham a audiência pública. Minhas considerações se dão acerca do projeto 42/2021. Acredito que seja importante explicar à população sobre o porquê da criação dessa taxa para movimentação abaixo de 100 metros cúbicos. Essa taxa vai atingir a toda a população e vai ser mais significativa na população mais carente. Seria importante que se pensasse em um formato de isenção para a população mais carente. Outra consideração que faço é com relação ao qual será o procedimento para a pessoa pedir essa licença para movimentação de terra.
que seja um formato com menos burocracias, digital talvez para solicitação. Isso para facilitar e agilizar o processo. Vejo alguns comentários acerca de adaptar as construções para o terreno, não sendo assim necessário movimentação, mas acredito que na população mais carente talvez isso seja mais difícil, porque o modelo de construção acredito que se gaste mais neste formato. Outra questão é que quanto à compensação com plantio de árvores, nesse ponto talvez seja interessante que a Secretaria de Agricultura tenha alguns projetos em agrofloresta ou algum outro tipo de projeto para disponibilizar para quem for fazer a compensação nesse formato. Imagine o senhor se todo mundo resolver plantar árvores e plantar as mesmas árvores. Acho interessante uma ajuda nesse ponto, sem onerar mais a quem vai fazer, mas que tenha um modelo para ajudar. São as minhas considerações, finalizo aqui desejando a todos um ótimo trabalho. Felipe do Quilombo. A outra sugestão é Jacques Lamax. Sugestão para o parágrafo adicional 2º ao artigo 8 da PL sobre movimentações de terra. Artigo 8. Caso o proprietário que realizou a movimentação de terra sem autorização apresente o projeto de regularização, a taxa de compensação ambiental passa a ser de 25 FESP, podendo ter seu valor aumentado até o triplo, conforme se trata de áreas relevantes para a conservação de recursos hídricos ou dado o elevado impacto ambiental cometido. Parágrafo 1º. Em caso de agravamento da infração citada no artigo 8, caberá ao CONDEMA, Conselho Municipal da Defesa do Meio Ambiente, analisar e determinar o aumento da taxa a ser recolhida. Parágrafo 2º. Em caso de dano ambiental expressivo, caberá ao CONDEMA decidir pela interdição de atividades no local até que os danos estejam compensados e reparados. Essas são duas sugestões aqui que apareceram por 2 munícipes, né? Então fiz essas 2 colocações. Abro a palavra agora aos representantes do Executivo Municipal aqui presentes, para que esses possam fazer o uso da palavra e, eventualmente, prestar algum esclarecimento quanto à propositura. Peço a palavra, senhor presidente. Concedo a palavra. Boa noite, senhor presidente da comissão, demais membros da comissão, vereadores, munícipes aqui presentes, Cáter, e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook, sejam bem-vindos, associações também que estão nos acompanhando. Essa emenda primeira, acho que foi do Felipe do Quilombo, eu acho ela bem necessária. Até acho, agora que eu acabei lembrando, a gente estava conversando um pouco antes, Rogério, esse projeto só vai poder ser válido a partir do ano que vem, ano subsequente, por causa de... Então, acho que a gente tem tempo ainda para discutir e até acatar essa emenda do Felipe e analisar também a do Jacques, que eu fiquei meio perdido, mas eu vou ler depois para me ver o que sucede. Vou explicar um pouco do que isso acontece. Esse CONDEMA, esse projeto de ter que apresentar esse projeto de compensação ambiental de até 100 metros cúbicos, isso não é de hoje. Isso já vem há muito tempo, né? Então, a pessoas que querem fazer a movimentação de terra, 100 metros cúbicos, ela apresenta o projeto da prefeitura, só que, antigamente, a gente começou a ver isso agora, que a gente está lá, a pessoa apresentava fazer uma movimentação de terra e ela doava 3 mudas para a prefeitura. 3, 4, 5 mudas. Então a pessoa deitava e rolava. E um dos poucos municípios aqui do Vale do Paraíba que fazem isso, tentar fiscalizar, porque infelizmente fiscalizando já está difícil, imagina se não fiscalizar, né? Então o município nosso vem fazendo isso. Daí em uma das reuniões do CONDEMA, todos, né? É um conselho. A gente achou que deveria aumentar a muda, porque estava adoidado. Só que foi ser aumentado e a gente não se alertou pela quantidade de mudas. Só para vocês saberem, em um mês de projeto, que é uma vez por mês, teve 6 projetos, deu quase 800 mudas. Aí que a gente se atentou, lógico que tem 2 maneiras aqui de fazer compensação. Ou a pessoa própria planta e paga assim um técnico para acompanhar, aí ficaria, ao meu ver, muito mais caro, né? Ou transformando em um FESP, que ao meu ver é muito mais fácil. Vamos supor, a pessoa hoje plantava igualzinho, teve quase 800 mudas esses 6 projetos. Quando a pessoa acha na fazenda do estado, ela vai pagar R$3 a muda, beleza. Só que a fazenda do estado, como a gente já vem acompanhando, não é todos os dias que tem muda lá para comprar.
A muda chega, eu sei porque eu acompanhei pessoas entregando 100 mudas que pagou mais de R$1.000. Então a pessoa chega a comprar em outros viveiros, muda de 40, 50 reais cada muda. Então imagina você ter que, R$1 por metro, você tem que dar uma muda por metro. Vamos supor, a pessoa vai usar 99, até 100 que pode, né? Senão depois já foge da nossa alçada, que daí já é a CETESB. 99, imagina 99 mudas a R$50. Então, e isso a gente pensou uma maneira de encurtar. Concordo com a emenda do Felipe, acho que a gente tem que se atentar a isso também, senão vai gerar um problema social. Só que nós precisamos dar um passo, né? Transformando isso aí também. Ou a pessoa ela prefere fazer o plantio nessas áreas, né, com acompanhamento técnico, né, ou a pessoa pagar em UFESP. E esse pagamento de UFESP ser retornado ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, que é o CONDEMA, onde tudo, se for gastar, tem que se passar pelo CONDEMA. Até em uma das discussões, o Jacques está nos acompanhando, gerou, até o vereador Pré estava, o vereador Timbé, eu discuti muito isso com o Janilo. O meio ambiente não é somente plantação de mudas. Hoje nós vemos no nosso viveiro, tem mudas de todos os tipos, nativas. Mas o que mais tem é araçá e goiabeira. Como que a gente cozinha? Foi bom citar isso aí. Senão a pessoa daqui a pouco vai recuperar a área que ela degradou e vai plantar o mais barato, vamos supor, goiabeira. Daqui a pouco não vai ter no paiol, mas bananeira vai ser goiabeira, né? Então, existem vários fatores. Eu começo a plantar demais em uma área, só um tipo de árvore nativa, o que era para ser compensação ambiental vai ser uma destruição ambiental. Então, a gente tem que analisar tudo isso, né? Então, eu acho que é uma saída, vamos supor, com esse dinheiro em caixa, se o Conselho decidiu, votou e aprovou, esse mês a gente vai abrir para a gente manter as nascentes, esse mês a gente vai fazer um ecoponto. Um ecoponto também faz parte do meio ambiente, né? Então tem várias vertentes que a gente pode fazer. E um dos pontos mais importantes, talvez a gente seja mal interpretado, mas espero que nos entendam. Hoje o problema de todos os poderes públicos, não só do nosso município, principalmente pequeno igual o nosso, é a fiscalização. Hoje nós temos um fiscal ambiental, nós não damos conta. O fiscal ambiental nosso chega dia cedo, tarde, às vezes vai até um pouco até mais tarde, às vezes final de semana, tentando fiscalizar, né? Então, o que acontece? Porque acima de 100 metros cúbicos é CETESB. Então a gente não pode ser muito rigoroso, conforme já estava dando 200, 300 mudas por projeto, mas também a gente não podemos desamolecer, porque o nosso município, se vocês acompanharem, está um caos. Pessoas, inclusive, eu não vou falar o bairro, mas esses dias o fiscal ambiental chegou com uma situação que eu achava que eu só vi em filme. Chegou lá com uma casa, que a casa estava construída de um lado de uma cachoeira, e a pessoa acessava a casa através de uma corda na escalada, descia e subia. Então, casos que a gente tem que se preocupar com o futuro dos nossos filhos, com o futuro de nossa cidade, e a nossa água, né? Então, é um projeto importante. E na ajuda da fiscalização, tem um artigo que foi discutido muito no CONDEMA, porque hoje tem várias empresas que fazem operação de máquina nesses terrenos, e todos sabem, inclusive alguns já participaram, das reuniões do CONDEMA. Então eles sabem quais são as leis acima de 100 metros cúbicos, tem que ir para a CETESB e tal. Só que nós gostaríamos de incumbir eles aqui para ajudar a gente a fiscalizar. O que acontece? Eles sabem o que pode, o que não pode, se pode com projeto ou sem projeto. Então incluiu aqui. Porque eles sabem, se eles estiver fazendo uma coisa e sabe que tem mais de 100 metros cúbicos, um negócio, grande, gigantesco, eles também serão autuados. Até com a finalidade de nos ajudar a fiscalizar, né? Porque se você sabe que está fazendo uma coisa errada, você vai lá, não, vou fazer para você. Estou recebendo o meu, estou fazendo coisa errada. Isso nós temos que pensar em conjunto, contribuir com o meio ambiente, né? Então a gente está se encaixando. As pessoas que querem fazer a movimentação de terra, a gente está encaixando no CONDEMA, a gente está encaixando as empresas que fazem essa operação, né? E eu acho que é o caminho mais viável. Concordo com a emenda. A gente tem que pensar também nas pessoas mais carentes, sim, né? Até se precisar, eu faço uma emenda, mando para cá, peço para a Ana fazer uma emenda, mandar para cá. Eu acho que tem que ser pensado sim, né? Porque as pessoas às vezes não têm condições, né? Mas as pessoas têm que pelo menos procurar a ter autorização, né?
Porque, infelizmente, o que a gente vem acompanhando hoje no nosso município, de cada 10 casos que chegam na prefeitura, ou chega ao meu conhecimento, 9 sabe que está errado, mas está fazendo. Né? E se a gente não parar isso, ou então tentar dar uma fiscalizada melhor nisso, daqui uns dias, você vai num bairro hoje, você passa um mês, ao que você voltar lá, você nem viu o tanto de casos que mudou. Então, eu acho que é um projeto de grande valia. Peço a palavra, senhor presidente. Cedo a palavra. Boa noite a todos, boa noite a quem está assistindo, boa noite aos presentes. Só para complementar o que o secretário já falou, primeiramente o porquê de ser 15 UFESP, né, que é de ser, ou melhor, ter aquela no anexo, né, está constando que vai até 12 UFESP. Por que isso? Na CETESB, para as movimentações acima de 100 metros cúbicos, é feito um pagamento fixo de 15 UFESP. Então, independente se é uma movimentação de 101 metros cúbicos ou de 900 metros cúbicos, vai ser sempre essa taxa fixa de 15 UFESP. Então, por isso que, né, no projeto, né, na minuta, foi colocado esses valores, né, aquela tabelinha, para não ultrapassar, né, o valor que é cobrado com uma movimentação superior ao do que a gente pode, né, tá deliberando. Então, só para sanar essa dúvida. Em relação a algumas dúvidas que, inclusive, o Felipe citou, uma delas em relação a esse público, né, sem condições, eu acho interessante também prever isso. Só para lembrar, do jeito que está hoje, não tem essa previsão, tá? Então, assim, do jeito que está hoje, para qualquer movimentação de terra aqui em São Bento, independente da condição, né, financeira da pessoa, ela precisa apresentar um projeto de engenharia, né, para poder fazer a movimentação, e, além disso, pagar a compensação através de mudas. E, como o secretário comentou, nem sempre ela consegue achar mudas no valor de R$3, por exemplo, igual tem na Fazenda do Estado. Então, hoje, a compensação de até 12 UFESP compensa muito mais financeiramente do que a muda. Tá? Então, já está ajudando já essa população, mas, obviamente, né, se a gente conseguisse prever, talvez para a população, né, que conseguir comprovar essa insuficiência, né, talvez isentar ela desse pagamento de UFESP, só a apresentação do projeto, uma coisa do tipo, eu acho que é interessante a gente pensar nisso. Super concordei com a ideia. Em relação ao plantio também que ele comentou, né, sobre áreas que a prefeitura pode ter para ajudar, ou tem a orientação, né, sobre o que plantar, como plantar, firmado, né, se for, a pessoa tem duas opções, ou ela paga o FESP ou ela planta na própria propriedade, e é feito um termo. Então, nesse termo é possível prever já que tantas quantidades de mudas tem que ser de tal espécie. Então, isso é um trabalho que a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente pode fazer junto com o proprietário para dar essa orientação e também não acontecer esse caso, por exemplo, de plantar, sei lá, 100 goiabeiras no mesmo local. Tá? Então, isso é super válido. Tá? Um terceiro ponto que também foi falado aí pelo Felipe é em relação a tentar evitar burocracias. Né? Eu também concordo com isso, porém, hoje, né, para você conseguir essa licença pelo município, 20 vezes mais rápido do que pela CETESB. Tá? Hoje, pelo município, todo mês a gente consegue aprovar projetos, diferente da CETESB, que está demorando em torno de 2 anos. Então, o nosso processo é um processo rápido, então, se a pessoa faz o projeto de engenharia, dá entrada na prefeitura, prazo de 1 mês, ela já consegue, aí, mas no máximo 2, a liberação do projeto. Então, esse andamento, né, a nível de prefeitura municipal, é um prazo bastante curto. Tá? Bom, na verdade, de considerações que eu tinha isso, se alguém tiver mais alguma dúvida em relação ao projeto em si, eu posso estar sanando, tá? Só para complementar, conforme o Rafael falou, a gente tinha que pensar algo que não fosse maior que da CETESB, mas também não poderia ser muito macio. A gente não poderia apertar muito, porque a pessoa é muito mais válido a pessoa fazer errado e saber depois que ela consegue na CETESB, porque pode ser 101 metros que já tem que ser CETESB, mas se for 10 mil metros, os mesmos 15 metros, os mesmos 15 UFESP. Né? Então a gente não poderia apertar muito. Se a gente apertasse muito, eu vou fazer, mesmo que demore 2 anos, vou fazer errado, depois eu dou a entrada. Então, o município nosso hoje, acho que Santo Antônio faz, mas o modelo deles é bem mais simples. O nosso município é o único que tenta controlar essa movimentação de solo até 100 metros cúbicos. Só para comentar mais uma vez, então, o que o Binho acabou de falar,
Isso da importância da gente controlar isso aqui a nível municipal, né? Então, assim como já na própria projeto de lei já fala, né, sobre a APA Sapucaí-Mirim, mas além da APA Sapucaí-Mirim, o município também, né, presente no município tem a APA da Serra da Mantiqueira e o MONA. Então, assim, são 3 unidades de conservação extremamente importantes, uma federal, 2 estaduais, né, no caso o MONA. Então, é importante a gente ter esse controle mínimo, porque é só através desse controle que a gente vai saber o que está acontecendo no município de movimentação. A gente sabe que as construções aqui estão crescendo cada vez mais, então isso é uma das formas, né, da prefeitura conseguir controlar né, e entender o que realmente está acontecendo no município através dessas autorizações aí até 100 metros cúbicos. Essa palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Só para colocação, Felipe, nós trabalhamos com a CETESB acima de 101 metros cúbicos. 100 metros. 100 metros, né? 100? De 100 metros cúbicos. Qual a possibilidade de um contato entre prefeitura, CETESB, para que esses tipos de acima de 100, tá certo, passasse também pela comissão, certo? Pelo Comitê de Meio Ambiente, ou o que quer que seja, para a gente saber exatamente aquilo que a pessoa vai fazer. Tá certo? Sim, existe uma possibilidade do município ele ser um órgão licenciador, de fazer licença de baixo impacto, inclusive para a CETESB, acima de 100 metros cúbicos é uma licença de baixo impacto. Abaixo de 100 metros cúbicos eles nem consideram, tanto que cabe ao município controlar isso ou não. Então, é complicado, e acredito que não tem como a gente conseguir só isso. Ou o município licencia tudo, ou ele não licencia nada. E para ele licenciar, ele tem que ter uma estrutura técnica na prefeitura bastante complexa, o que hoje não existe. Então, demanda de alguns profissionais, né, deveria abrir primeiro prever essas vagas, né, abrir um concurso público, aí sim o município teria condições de se tornar um município licenciador. Mas com a estrutura hoje, né, ele não consegue. O que conseguiria, talvez, né, é prever algum consórcio, alguma coisa do tipo. Parabenizar vocês, tá, pela prefeitura. A gente fez uma indicação no Código de Condutas, a gente fez a indicação aqui através da Câmara, e o rapaz lá que fez a casa no barranco, também achei muito interessante aquilo tudo. Parabenizar vocês, viu, Felipe? Você, Bruno, o Leandro, o Binho, vocês do meio ambiente aí que estão trabalhando em cima disso, tá certo? Peço palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Aproveitando a presença do senhor secretário aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta, já que o município ele consegue essa licença até 100 metros cúbicos, né, pagando essas taxas que está sendo calculado aí, eu gostaria de saber, e a CETESB, ela permite a movimentação de até quantos metros cúbicos no município? Isso que eu gostaria de saber, porque eu acho... Ela só cobra acima de 100 metros cúbicos, Então, fica Deus dará, todos os municípios estão sofrendo com isso. Se a gente não conseguir tentar controlar um pouco até 100 metros, porque 100 metros cúbicos, eles consideram que não é nada, mas para a gente... É verdade. Uma cidade de... olha a natureza que a gente tem. Se a gente deixar daqui a pouco, não vai ter uma montanha. E tem eu fui indagado por alguns municípios aí, que falou para mim que acho que a prefeitura deveria ter uma accessibilidade até 30 metros cúbicos, que são as pessoas de pequeno poder aquisitivo, que às vezes até com enxadão consegue remover assim, um montante para fazer alguma construção, pequenas construções, né? Aí eu falei, a gente até pode fazer essa colocação lá para ser analisada, né? Não sei, né, como que vai ser. Mas eu acho uma coisa impressionante, né? Porque a gente sabe que 100 metros cúbicos de terra já é bastante. A gente gostaria de saber, né? Até que quantidade de remoção de terra a CETESB permite dentro do município, que é uma coisa lamentável, né? Então eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar muito nisso aí. Porque nosso município é um município de bastante montanha. E se a CETESB não analisar isso aí com carinho, eu imagino o que poderá acontecer no futuro aí, né? E eu acho que já que eles têm o poder de dar a licença ambiental para ser removido a quantidade acima de 100 metros, que a gente, né, perde o poder de controle, né, nós do poder legislativo municipal no município. Então é uma coisa que a gente precisa dar uma analisada bem e está discutindo a respeito desse montante aí.
É tudo que eu tenho nessa noite. Muito obrigado. Só para te responder, essas movimentações que é feita manualmente, através de enxada, por exemplo, ela não necessita de autorização. Então, se porventura você conhecer alguém que queira fazer, sei lá, na enxada mesmo, pede para entrar em contato com a gente na Secretaria lá de Meio Ambiente, a gente faz uma vistoria no local, e se de fato mesmo ela for fazer na enxada, é ausente. Essa lei é só para movimentação de terra com uso de maquinário, tá? Trator. E também retirada somente de vegetação também não precisa. Não precisa. Que bom, né? E só falando sobre o do Godo Felipe, tem um artigo, lógico, que ele tem que ser mais explicado e mais elaborado, né? Tem um inciso aqui, parágrafo 2º, inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 5º, ele fala, na hipossuficiência mencionada no parágrafo 1º deverá ser respaldada por laudo socioeconômico, porque hoje nós já sabemos a lei, né? Hoje a prefeitura, um exemplo, antigamente a prefeitura fazia, eu quero que faça uma mudança para mim, a prefeitura ia, pegava o caminhão da prefeitura e fazia a mudança de uma casa para outra. Hoje a prefeitura, até o Tribunal de Contas só libera que faça isso para evitar problema para a prefeitura, se tiver um laudo social. Você vai no social, explica a sua situação, o social faz uma visita na sua casa, se realmente você precisar, aí sim. E eu tenho certeza, não, eu tenho absoluta certeza que pelo social você consegue fazer isso. Se a pessoa não tiver condições e seja comprovadamente, com certeza ela já tem a isenção dessas mudas, né? Com certeza, eu acho que é uma coisa que a gente sabe que hoje também existe benefício da pessoa ir lá recolher, né, um certo valor ali para usufruir, às vezes, de um veículo público, que pode ser feito aí uma pequena taxa, né, que eu acho que está a nível de quase todos os municípios que necessitar, né? Eu acho que é uma coisa que vale procurar uma informação no setor lá, né, que eu acho que é de grande importância e eu acho que vai preencher os requisitos do cidadão, né? Muito obrigado pela explicação. Peço palavras, senhor presidente. Concedo a palavra. Eu vou tentar ser o mais breve possível, até porque nós temos mais 3 projetos para fazer ser analisado nas audiências. Primeiro, parabenizar o projeto, de grande importância, município, secretário. Eu acho que deveria ser comunicado o prefeito de Sapucaí-Mirim, o prefeito de Santo Antônio de Pinhal, de Campos do Jordão, Gonçalves, a região, que todos fazem parte da área de preservação ambiental. E também nós temos o MONA, que também Campos do Jordão também desfruta também do MONA a nível turístico, né, nesse sentido, para eles saber que já existe essa preocupação por sermos pioneiros, como foi colocado no nosso secretário de seus primeiros a dar o pontapé inicial, nesse sentido dessa preocupação, para que desperte a eles também talvez um projeto regional em conjunto, todos nós, porque a cada dia que passa o problema maior que tem chama-se água, né? O CODEMA acho que deve estar ciente dessa tramitação também. As pessoas querem vir para São Bento, para a região, querem sair da cidade grande, porque vai acabar a água, né, do jeito que está indo aí. Eles vão vender seus imóveis muito caros e vir para cá tentar comprar terreno, que tem cachoeira, que tem nascente, cercar ele. Foi dito nessa noite aí que as pessoas não podem mais passar pelas trilhas, porque cerca o terreno. Uma coisa que nosso secretário colocou também muito de grande importância essa noite, né? Eu tenho muita coisa para falar, porque conforme vocês foram fazendo as colocações, eu fui tirando alguns parâmetros do projeto. Eu acho que quanto à questão do Felipe, especificamente falando, o projeto vai ser embasado a nível de lei estadual e federal. Acho que os jurídicos da casa vão dar o parecer. Vou citar um exemplo da lei 790, lá no seu artigo 3º, de 1993, sobre IPTU do município, né? Que lá no artigo 3º ela coloca que no município de São Bento do Sapucaí, quem tem um terreno de 200 metros e áreas construídas até 50 metros é isento de IPTU no município de São Bento do Sapucaí. Então isso é uma questão social, deve ser embasado através do juiz da casa. O secretário pode também tá nos enviando mais emendas sobre o projeto, acredito nisso. E o que o vereador Pré quis dizer é que tenha essa colocação nessa lei. Eu acho que é isso a preocupação. Que tenha na lei, né, falando, quem está dentro da área social, que tem uma área e vai movimentar até 30 metros, está fora disso. Para tirar essa preocupação desse cidadão. Sim. Nós tivemos casos no município ainda há pouco, aqui na entrada do bairro, sentido bairro do sítio, máquina de grande porte. Não sei quem deu aquela liberação, né? Sei que a denúncia chegou a tempo, né? Aquilo é uma movimentação de terra monstruosa,
degradação ambiental pura na entrada de São Bento do Sapucaí. Um absurdo aquilo que ocorreu, né? Espero que quem deu a licença não assine novamente um papel desse, por favor. Porque hoje nós tratamos de um projeto de 100 metros. Aquilo lá, eu não sei nem falar quantos metros cúbicos que tem. Então, o projeto é de grande valia, temos que analisar, temos que preocupar. O secretário já esteve dispondo aqui hoje, colocando todas as considerações. Obrigado, senhor secretário. Entendeu? Fábio Binho, está aqui conosco. Senhor presidente, se puder oficializar os prefeitos da região através da comissão, grande importância. Principalmente os presidentes de câmaras da região também. Vamos analisar mais, vamos pensar mais, vamos debater mais, para chegar a uma conclusão do que é melhor para o povo de São Bento do Sapucaí. Obrigado. Só para deixar registrado que esse projeto de lei foi montado em conjunto com o Conselho Municipal do Condema, Conselho Municipal do Meio Ambiente Condema, tá? Então, eu acho que a gente tem que discutir bastante, porque isso aqui, já que ele não vai ser válido para esse ano, a gente não precisa ter tanta pressa. Eu tenho quase certeza que o jurídico vai dar o parecer que ele só pode ser cobrado no ano subsequente. Então vamos ter calma, cautela, porque não adianta a gente aprovar um projeto da noite para o dia, a gente tem que pensar. Se pudesse ser aprovado esse ano, ótimo, que a gente já poderia amarrar agora, porque vocês não têm a noção do jeito que o nosso município está. Com certeza. Só para finalizar, eu iniciei falando da Lei 790, vou concluir. Quando foi liberado o CDHU, nosso município de São Bento do Sapucaí, as pessoas que lá moram, lá residem, pagam lá o seu carnê de mensalidade que eles pagam, que foi sorteado, né? Aqueles apartamentos foi liberado com 53,7 metros cada. E todos lá pagam em PTU. E difícil você sair fora daqui e ver um lugar que tem CDHU e falar que a pessoa paga em PTU. Geralmente não paga. Inclusive, há uma indicação de autoria minha como vereador de janeiro desse ano já, nos primeiras indicações, indicando ao Executivo que eleve, dentro da Lei 790, altere o parágrafo 3º de 50 para 54 metros que seja. A preocupação que o Executivo tem é de que quando você tira uma receita, você tem que colocar outra. Então vamos criar a receita de quem pode pagar e vamos tirar a receita de quem está dentro da área social, que merece nosso apoio, do nosso governo, que estamos governando para essas pessoas que precisam do nosso apoio. Para a colocação, eu ainda continuo pensando, nobre colega, que as casas de 50 metros, desde que seja vistoriado pelo Conselho Social do município. Porque hoje nós temos casas de 40 metros em São Bento que o cara encosta a Mercedes na porta. Tá certo? Então é isso que a gente tem que ver, correr atrás do meio ambiente, certo? Correr atrás da situação e também desse lance do IPTU, que a gente já discutiu aqui, né? E é importante saber também, o Rogério, eu faço parte hoje do Comitê de Bacias, né? Como o Felipe faz, o Binho faz, e a gente fez uma indicação para que se faça o encontro de prefeitos também com o prefeito de Sapucaí Mirim. Por mais longe que ele seja em Minas Gerais, ele faz parte do mesmo meio nosso aqui. Tá certo? Então a gente está fazendo esse Só usando a também para eles. Só, presidente, só a colocação, é o nobre colega que fez uma colocação. Eu acredito que isso possa ocorrer, que a pessoa tem 40 metros, tem uma Mercedes, acredito nessa possibilidade. Acho que isso deve ser denunciado, as pessoas têm que denunciar um caso desse, não pode ficar em vão isso, né? E nós já discutimos nessa casa, que aqui em São Bento, a gente tem que fazer o quê? Tem que mexer na planta genérica do município. Você vê pessoas que constroem hoje casas de 300, 400, 500, 600 metros, em terrenos na área rural, isso foi discutido nessa casa, não paga R$1 de IPTU. E fica ligando na prefeitura para buscar o lixo dele toda segunda-feira. Produz lixo de toneladas, às vezes, até por coisas que ele quer fazer ali. A planta genérica do município isentará essas pessoas dentro da área social, conforme lei federal, estadual, municipal, e vai cobrar de quem quer usar esse município, explorar terra, água e energia aqui, para ganhar dinheiro. Não é essa a questão. Estou defendendo aqui a moradia do cidadão de São Bento do Sapucaí. Estou defendendo a qualidade de vida no município de São Bento do Sapucaí. É as colocações que a gente tem feito nessa casa. Então, sobre a questão de quem tem uma casa de 40 metros e tal, a Mercedes, deve ser denunciado pelo povo de São Bento do Sapucaí. Se alguém aqui presente tiver algum apontamento, que peça a palavra aberta, a palavra.
Conselho da palavra, isso ali na tribuna. Senhor presidente, boa noite. Boa noite. Membros da comissão, boa noite. Senhor vice-prefeito aqui presente, boa noite. Boa noite ao... Eu acompanhei aqui o debate, o desenrolar desse projeto de lei, né? Eu acho extremamente importante, eu quero aqui enaltecer e ensejar este projeto. Eu acho muito bacana que tenha partido por questões de consciência, né, das pessoas envolvidas na elaboração desse projeto, porque realmente, como o Binho falou, a situação em São Bento do Sapucaí está um pouco, né, na questão ambiental, no meio ambiente, está um pouco desenfreada. Porque pessoas que estão vindo residir aqui em São Bento do Sapucaí, muitas delas com alto poder aquisitivo, acompanham o raciocínio do vereador Rogério, querem chegar em São Bento e fazer as suas movimentações, degradando o nosso meio ambiente, né, danificando todas as nossas matas, pegando águas. Eu tive uma situação com um cliente de uma empresa onde eu trabalhava, lá perto do Balzinho, onde ele teve que comprar mangueira para ir buscar água mais para cima, porque estavam tomando a água dessa família lá, represando águas. Então, assim, é um projeto muito bacana, eu fico muito feliz. Eu adentrei esta casa hoje por acaso, eu não estava programado de vir aqui, e acompanhei esse debate desta proposta de projeto de lei, nós tivemos já um projeto, né? Muito bacana. Agora, quero mais uma vez enaltecer essa consciência que partiu do órgão público, da administração pública, que vem para defender um dos maiores patrimônios que nós temos na nossa cidade, que é nosso meio ambiente, as nossas matas, a nossa água. Muito importante isso. Por uma questão só, eu não sei se já tem, acho que ficaria como uma ideia, não sei se já tem, Bim, vereadores aqui presentes, criar um programa também de conscientização do nosso cidadão também, para que participe mais ativamente na defesa do nosso meio ambiente. Que se crie um canal para denúncias, por exemplo, não sei se já tem, Bim, para facilitar o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente. E outra coisa também, temos um fiscal só, né, Bim? Pensar em projetos para que contrate-se mais fiscais. E que nós, como cidadãos sambentistas, possamos ser fiscais também informais, criando esse canal, né, de denúncia, porque é só andar sobre as margens do rio Sapucaí. Esses dias mesmo eu estava andando. É muito lixo jogado. É plástico, é vidro, são sacolas de lixo. Então, assim, é preciso também, para agregar esse projeto, que se elaborem aí um projeto de conscientização do cidadão sementista, para que participe mais ativamente. Porque, como foi dito aqui por todos vocês, todos os senhores, a situação é crítica. Temos que estar atentos mesmo, e eu, então, termino a minha fala aqui deixando o meu total apoio. Eu acho importantíssimo que o cidadão sementista que esteja vendo comece a participar mais, que venha aqui participar das sessões de Câmara, que comece a se interessar mais por esses projetos, que venha em defesa do nosso grande patrimônio, que, como foi dito da casa na Cachoeira, se deixarmos, daqui a um tempo vai ter gente querendo construir casas em cima da Pedra do Baú. Certo? Boa noite, obrigado pela palavra. Obrigado Valeu. pela colocação. Obrigado, Cata, pela palavra. A gente tem até destaco, né? O vereador Janilo, hoje presidindo essa presidência, ele dessa comissão, ele também trabalha conosco na pasta, que ele é um funcionário efetivo de lá, ele nos ajuda muito também, e a gente vem ouvindo bastante a população, e estamos bem, a gente fica quase, tipo assim, a gente apaga fogo, a gente faz tudo, que a Secretaria do Ambiente e a Agricultura, ela envolve muita coisa lá, né? Às vezes a gente falta a mão, mas a vontade não falta. E a gente, em conversa, a gente teve uma outra ideia do meio ambiente, não tem nada a ver, se você me permitir. Só que até a gente vai jogar agora para essa semana na discussão do Conselho de Resíduos Sólidos, aqueles também, já que você falou de lixo, que o nosso lixo vai aumentado muito, o Janeiro sabe disso. Então a gente vai dar o primeiro passo. Os comércios, a gente vai estipular tipo alguns itens, aqueles comércios que estiver seguindo a separação correta do lixo, estiver seguindo todas, vai ganhar um selo, né? Isso incentivando as pessoas que forem comprar, também a comprar naquele comércio que faz essa separação do lixo correto, né? E assim a gente dando um passo de cada vez, né? Mas eu acho importante a participação da população também. Obrigado. Último comentário rápido, é só, né, primeiro agradecer então a sua fala, Cáter, que isso não partiu só do setor público, tá? Essa projeto de lei também partiu do Conselho de Meio Ambiente, então também fica aqui já meu agradecimento a todos os participantes que costumam participar lá das reuniões, que isso também é fruto da sociedade civil que ajuda a participar. Beleza?
Só fazer mais uma colocação de um munícipe aqui. O nome dela é Roseli Soares da Costa, né? Assim como esta lei que garante direitos ao serviço de projeto arquitetônico, a lei número 11.888, de 24 de dezembro de 2008, né, assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social e altera a lei 11.124, de 16 de junho de 2005. Poderia, de alguma forma, garantir este direito também na movimentação de terra para pessoas que estão também nessa margem de renda. É mais uma colocação aí de um munícipe, né, pelas redes sociais. E eu vou fazer só umas 2 colocações para a gente poder aqui. Eu acho que a gente tem acompanhado muito, eu tenho ali acompanhado um bom tempo por eu estar dentro da Secretaria de Meio Ambiente. A gente vem vivendo aí dentro da nossa parte hídrica municipal alguns pontos de colapso já, em alguns pontos, né, em alguns bairros. Eu acho que essa lei de movimentação ela é muito importante. Eu acho que os meios que o pessoal procurou elaborar, junto com o apoio do Rafael, do Binho, lá dentro do Condema, é de extrema importância. O que a gente está cobrando, eu vejo que é o que se cobra o dobro lá pela CETESB, então as pessoas pagam lá quando é movimentações acima de 100 metros cúbicos. A gente jogou um valor bem menor, bem mais aquisitivo aqui para São Bento. Então, pensando já nisso, a colocação da gente pensar nas pessoas que não têm essas condições, eu acho que é interessante a gente fazer alguma colocação dentro da lei para atender essas pessoas, para que elas possam também fazer de forma bem organizada a movimentação de solo dela quando precisar. Eu acho que a colocação do vereador Rogério a respeito da gente dar uma atenção especial às pessoas de São Bento que precisam desses apoios. Eu acho que realmente a gente precisa rever alguns conceitos dentro do plano diretor, planta genérica municipal. A gente precisa começar a caminhar, né? A gente precisa caminhar porque o município está, como diz, estamos com vários problemas e realmente a participação dos munícipes aqui dentro dessa casa, trazer até a gente vereador, porque a gente não consegue olhar tudo e trazer reclamações, opiniões, é o que vai fortalecendo, né, projetos de lei, novos projetos de lei. O lixo eu nem vou comentar, eu tenho vivido isso há um bom tempo dentro da prefeitura e já passei por cada situações. O Binho agora com a gente lá está vivenciando isso no dia a dia. São casos assim extremamente complicados, realmente falta educação ambiental, as pessoas terem respeito pelo nosso município, comprometimento, né? Eu acho que é super importante a gente trabalhar com os outros municípios, tentar elaborar um consórcio para as licenças aí acima de 100 metros cúbicos. Eu acho super importante porque quem vai escolher para o município o que vai ser feito ou não é nós, porque as licenças vão para a CETESB, eles fazem a vistoria, dão um licenciamento, depois não resta nada para a gente. É lei estadual, eles estão acima de nós, ficamos amarrados depois sobre o Estado. Isso Fora isso, presidente, se você me permite, fora isso, o CETESB nem sabe que está movimentando aqui. A gente é acionado, a gente vai até o local, a gente vê que é mais de 100 metros cúbicos, vamos falar português claro, encaminha para a Polícia Ambiental, aí eu não sei nem o que acontece. Então, assim, realmente a gente precisa de toda esse projeto de lei, eu acho que precisa aí ter algumas colocações para a gente acertar alguns pontos da lei, mas o projeto eu acho que é super bacana e super válido para o município. Com todas as colocações aqui do vereador Rogério, Timbé, eu acho que aí do Pré-Rosa. Não havendo nada a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública, destacando que as opiniões e questionamentos aqui apresentados serão alvo de estudo dos vereadores membros da presente comissão e das demais comissões permanentes.